Será que existe a relação entre pais e filhos perfeita? Será que existe alguma relação em que a gente só sente amor e satisfação e coisas boas? Será? Aceita um chá de coragem? Oi, Elisama. Hoje o meu peito está apertado. O dia começou daquele jeito que ninguém gosta ou planeja. Uma discussão com a minha filha de 11 anos, deixando em mim uma sensação difícil de nomear. Culpa? Falta de esperança? Para dar contexto. Sou casada, tenho 2 filhos, uma menina de 11 e um menino de 5, e moro fora do Brasil há 24 anos. Hoje eu tenho 44, então passei a maior parte da minha vida longe do país em que nasci. Tenho sentimentos mistos sobre criar filhos fora do Brasil. Embora eu saiba que perco muito por não ter a minha tribo por perto, oferecendo suporte na criação das crianças, por outro lado, me sinto privilegiada por não ter familiares dando pitaco na forma como eu e meu marido escolhemos educá-los. Em 2022, a minha filha mais velha foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e a nossa vida virou de cabeça para baixo. O impacto foi tão grande que eu e meu marido quase nos divorciamos. A falta de família por perto nos fez reconsiderar essa decisão e, em vez disso, optamos pela terapia de casal. Hoje estamos em um lugar muito bom, talvez o melhor em muitos anos. Somos companheiros e tentamos dividir as tarefas de forma justa para não sobrecarregar nenhum nem outro. Mas não escreva aqui para falar do meu casamento. Escreva para desabafar e dizer que estou me sentindo como se tivesse falhado como mãe. Eu sempre tentei, dentro do possível, oferecer uma educação positiva aos meus filhos. Nunca os castiguei fisicamente, mas sei que já cometi outros tipos de violência das quais não me orgulho. Gritos, chantagem emocional, ameaça velada. Eu não vim de uma família de uma educação positiva. Muito pelo contrário, na minha casa tudo era resolvido na pancada. Prometi que faria diferente com os meus filhos. Mas será que eu fiz? Há muito amor na minha família. Somos de abraçar, de cheirar, dizer que ama. Ainda assim, meus 2 filhos são bastante agressivos. Frases como "eu te odeio", "você é a pior mãe barra pai do mundo", "odeio essa família", "odeio essa casa", fazem parte da nossa rotina. Escuto isso quase diariamente e toda vez sinto que falhei miseravelmente. Eu sei que a grama do vizinho parece sempre mais verde, mas genuinamente eu não acredito que os amigos dos meus filhos se comportem dessa maneira. Eu ouço você, Elisama, e tantas outras psicólogas, psicanalistas, educadoras, e eu aprendo demais. Eu leio, estudo, tento fazer tudo certo. E ainda assim eu sinto que faço tudo errado. Porque se eu estivesse acertando, não estaria ouvindo essas frases com tanta frequência. Hoje eu decidi sair para trabalhar sem falar com a minha filha. Na minha cabeça, as únicas formas de lidar com essas atitudes dela seriam ou tirar algo que ela gosta, ou passar a ignorá-la. Hoje eu optei pela segunda opção. Estou me sentindo péssima e desesperançosa. Me dê o pitaco. Me mostra a luz. Abraços. Eita, amiga, se tu tá dando errado, tá fazendo tudo errado, porque tu tá ouvindo teu filho, tua filha de 11 anos falar que te odeia, ou que odeia a vida dela, tamo tudo no mesmo barco, me abraça. Eu também faço um monte de merda, então. Tamo tudo no mesmo barco. Porque eu também ouço isso, tá? Você que acha que eu sou a luz do mundo, da educação positiva, educação não violenta, educação não sei lá o quê, e que acha que eu não erro, e que acha que eu nunca falei besteira para os seus filhos, você está errada! Gente, nenhuma relação vai fazer, nenhuma técnica vai fazer a sua relação com seu filho, com sua filha ser perfeita, não. Ser uma relação sem dor, ser uma relação sem falas difíceis, ser uma relação sem dificuldades, assim. Primeira coisa que eu quero te dizer é, a criança não é um livro que nasce em branco. Ela nasce com historinhas, ela tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela de ver o mundo, que é muitas vezes maximizado, aprimorado ou diminuído pela família, mas que tá ali. Eu sempre disse que o nosso papel não é tornar os nossos filhos o que a gente quer que eles sejam. O nosso papel é ajudar os nossos filhos a lidarem com quem eles são, tá? Esse é o papel do pai e mãe. Ajudar essa criança e adolescente a aprender a lidar com esse ser complexo que ele é. Eu acho que por muitas vezes, e aí você pode dar o nome que você quiser para uma educação que é diferente, com uma educação que não está na base da violência, a gente se iludiu, achando que ia conseguir criar seres humanos bem pouco humanos.
a gente achou que os nossos filhos, esses eram livros em branco. Esses eram crianças que não iam ter nervosismo, que não iam ter briga, que não iam ter estresse, que não iam te falar coisas difíceis. Essas crianças, educadas só na base do cheirinho, do carinho, do amor, ai meu Deus do céu, nossa, elas não teriam problemas. Esses dias eu vi um vídeo na rede social em que um menininho, ele derramava água, e aí ele começava a tremer e a chorar, e a mãe olhava pra ele e fazia: "Filho, tá tudo bem, deixa eu te ajudar". E aí, as pessoas no comentário, algumas muito iluminadas, falavam: "Ele vive violências, porque como é que ele ficou tão nervoso?". Amor, deixa eu te contar, às vezes a pessoa nasce com autoconfiança, sabia? Às vezes a pessoa quer tanto agradar e ver a mãe e o pai feliz, que ela se cobra muito também. Nem sempre ela faz aquilo porque ela assistiu alguém fazer. Parem de achar, quando a gente repete isso, a gente está repetindo uma lenda de que a criança ela é o que o pai e a mãe querem que ela seja. Ela não é, gente. Ela não é. Eu me lembro de uma vez, a minha filha mais nova, Helena, né, ela meus 2 filhos, eles têm uma autocobrança absurda, ambos. E aí Helena estava chorando muito por uma coisa que ela ia fazer, e que ela não estava acertando. E eu sentava com ela e fazia: "Meu amor, respira, você tá aprendendo". E a gente conversava sobre a frustração, e aí assim: "Ah, não, tem que fazer certo, tem que fazer certo". E eu me lembro de olhar pra ela e falar: "Gente, mas não é possível, eu nunca cobrei, o pai nunca cobrou que ela fizesse perfeito, de onde essa criança tirou isso?". E cara, eu sei que os meus pais me cobraram muito, mas eu também tenho isso, entende? E aí eu, que me acho o centro da vida dos meus filhos, porque a gente tem essa tendência, fiz aprendeu comigo. Eu nunca cobrei, mas ela me vê me cobrando, então eu passei isso de chaves, e aí eu fiquei, sabe assim, eu falei: "Gente, Elisama, para de se colocar no centro, gata. Para com isso, se colocar no centro". Pois é, olha, mais uma característica que você acabou de descobrir da tua filha. Ela tem uma tendência a se cobrar. Como que você vai ajudar essa menina a lidar com essa característica? Independente de eu ter cobrado dela ou não, porque eu não cobrei. Quantas vezes ela agiu de formas, ou eles agiram de formas que eu olhei e fazia: "Gente, mas de onde veio isso?", porque nunca teve em casa. Eu me lembro da minha mãe, aquela pergunta que minha mãe fazia muito, eu fazia: "Onde é que você aprendeu isso?". E aí eu estava falando com a minha irmã esses dias que hoje eu entendo aquele susto, aquele assombro da minha mãe quando ela falava: "Onde é que você aprendeu isso?". Porque é um assombro você olhar para aquele ser humano e falar: "Meu Deus, ela tá falando uma coisa que eu nunca ensinei. Ela tá agindo de um jeito que eu não programei ela pra isso não. Não foi assim que eu eduquei, por que que ela tá agindo assim?". Então, amor, ela tá agindo assim porque ela é humana, porque ela não é o seu legado, porque ela não é uma extensão sua, porque ela é complexa. E cada vez que a gente procura uma forma de educar o filho, acreditando que, diante dessa forma, ele vai agir como eu quero, ele vai ser o meu serzinho de luz, ele vai ser a minha florzinha do campo, ele vai ser o meu alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, a gente está num lugar de arrogância e de desconexão com quem aquela criança que é absurdo. Se nós não somos só coisinhas fofas e lindas e maravilhosas, porque carga d'água a gente quer que os nossos filhos sejam? Então sim, você vai ter dias que vai ouvir deles: "Eu odeio essa casa". Eu odiei a minha casa inúmeras vezes quando eu era criança. Inúmeras vezes. Eu só não podia falar, porque senão eu recebia um tapão na boca. Mas que eu odiei a minha casa. Oh! Muitas vezes eu odiei a minha casa. Eu não podia comunicar. A criança que tem dentro de casa uma determinada liberdade para falar das próprias emoções, ela normalmente comunica isso. E aí, você como uma adulta pode falar: "Meu amor, tô vendo que você tá chateada e você não tem o direito de falar comigo nesse tom. Ou você não vai falar comigo desse jeito, meu bem, porque não é esse o tom que a gente usa aqui dentro da nossa casa". Isso vai fazer com que ela nunca mais diga que te odeia? Lógico que não. Mas vai fazer com que você demonstre: "Olha, isso aqui eu não vou aceitar". Então várias vezes meu filho os filhos, eles são muito legais. Eu já ouvi dos meus filhos: "Nem parece que você escreveu educação não violenta". Você fala para as pessoas que você faz isso comigo? Detalhe, às vezes que eu ouvi isso, cara, eu estava orgulhosa, eu tinha feito um negócio legal, eu tinha feito assim, demonstrado um limite de forma respeitosa, de forma bacana. Pois é, mas eu não recebi o selinho mamãe super legal, porque eu não estava fazendo o que eles queriam. E eles estavam chateados.
E eles vão ficar chateados. E eles vão ficar frustrados. E eu já ouvi que eu sou, deixa eu lembrar, que isso aqui é uma monarquia absolutista, que eu sou uma ditadora e que eu não escuto ninguém. Só porque eu falei que não vai fazer isso que você quer agora. Sinto muito. E tá tudo bem se frustrarem. Eu não vou esperar. De onde a gente tirou essa ilusão? De que a gente vai ter uma relação e que eles vão ficar felizes com os nossos limites, com quando a gente. Gente, de onde vocês tiraram isso? De onde a gente tirou que a gente vai ter filhos que não vão ter motivos pra levar assunto pra terapia? Que não vão ser humanos, que não vão ter insegurança, que não vão ter medo, que não vão ter. Ai, pelo amor de Deus! Isso era um negócio. A gente tá querendo podar essas crianças. Não, os meus filhos me dizem coisas duras. E várias vezes eu falo, olha, agora. Inúmeras vezes eu já falei, a gente não vai conversar sobre isso nesse momento, porque agora eu preciso respirar, eu preciso de um tempo pra assentar as coisas em mim e já a gente volta. Isso aí. Então sim, já tive os meus momentos de falar, a gente não vai começar agora. Mãe, me desculpa, meu amor. Você sabe que a gente vai ficar bem, você sabe que a gente vai sentar pra conversar, mas nesse momento, eu preciso ficar só, você me dá licença? Preciso. Pô, mãe, eu não queria ter falado isso com você. Eu entendo, eu realmente sei que você não queria ter falado isso comigo, mas nesse momento eu não tenho espaço pra gente conversar, eu preciso de um tempo, você me dá um tempo. Daqui a pouco a gente começa agora, não. E gente, isso é uma relação de humanos, me diz aí, você nunca teve vontade de falar com o teu marido que você odeia ele? Nunca. Não, mas imagina! Se você se ama, você não tem essa vontade, né? Você nunca teve vontade de pegar a cabeça dele e tacar na parede. Nunca, imagina! Se você nunca teve, eu já falei que eu sinto inveja de quem não tem vontade de agredir as pessoas. Eu tenho. Você nunca sentiu vontade de falar, não quero te ver nunca mais. Eu queria arrumar outro marido porque tu não serve porque eu queria. Nunca teve vontade. Se a relação fosse boa, você não ia sentir essa vontade, isso eu. Ah, não, você sabe que é normal de vez em quando você pensar, o que é que eu fiz na minha vida que eu tô casando com essa criatura? Mas filho não, né? Filho não. Ele não pode sentir isso, porque se ele sentiu isso é porque você não criou o vínculo forte o suficiente, né? Deixa eu te contar como é que eu percebo que os meus adolescentes têm um vínculo delicioso comigo, que eu tenho um orgulho gigantesco. Eu percebo quando eles chegam numa situação difícil e falam assim: mãe, tô precisando falar com você tem tempo agora? Eu percebo quando eles chegam de uma viagem, ou de um encontro com amigos, e que às vezes tá super tarde da noite, e deitam na minha cama e começam a disparar falando, porque eles querem me contar tudo. Eu percebo quando vem assuntos completamente aleatórios só pra ficar perto de mim. Eu percebo que a gente tem uma relação super bacana quando eles me abraçam, às vezes no final do dia, depois de um dia difícil como esse que você viveu, falam: mãe, passei do limite hoje com você. Sinto muito, eu não queria ter falado com você daquele jeito. E a gente se abraça, se entende. Aí eu olho e penso: caramba, que relação gostosa que eu tô fazendo, criando com os meus filhos. E é interessante você olhar e falar assim: Elisama, eu fui criada na base da pancada. E eu tô fazendo diferente, mas será que eu tô fazendo diferente mesmo? E você me disse que seus filhos conversam com você, que vocês são criados com muito amor. Amor, você tá fazendo diferente. Porque se você falasse: minha mãe, eu te odeio, você ia receber um tapão na boca, provavelmente, que nem eu. Já tá diferente aí. Mas a gente botou o sarrafo muito lá em cima, né? Nesse negócio de educação. Não é sobre o comportamento dele. Ou não é sobre o quanto ele aprende a lidar com as emoções, a lidar com quem ele é. Não é sobre a gente ter uma relação que é viva, que é humana. E como toda relação humana, cabe o descontentamento, cabe o dia de falar assim: caramba, eu não quero conversar hoje. Cabe o dia triste. Não, não é sobre isso. É sobre criar o meu cartão de visita perfeito. É sobre mostrar o quanto tô sabendo educar. É sobre mostrar o quanto meu filho é um anjinho de luz. Doce, gentil, amável, um mini Buda.
Eu achei que eu estava educando mini Budas. Não tô. Eles não tinham onde tirar. Não tem nem geneticamente falando, eles não tinham de onde puxar ser mini Buda. Eu sou uma onça, bem. Eu sou uma onça. Por que que eu achei que eles não iam sair tão diferente de mim? Eu olho e reconheço. Assim, a adolescência chegou, eu estava falando com a minha psiquiatra hoje. Falei: "Cara, Miguel, ele pode dar assim tic, 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 porque ele tá um adolescente que merece um selo de adolescência, assim, cumprindo direitinho a minha função". E é isso, e eu olho e falo: "Olha, mais uma fase de desenvolvimento". Eu cheguei num momento que eu não sei mais nada. Quem sou eu, uma velha arcaica, que não entende do mundo? Alguém que faz ele passar vergonha. Ele olha pra mim e fala: "Mãe, pelo amor de Deus, que vergonha. Nossa". Aí dá uma virada do olho assim, porque eu falei alguma coisa. "Quem fala isso, mãe?". Aí fala: "Eu tô rindo". Aí ele faz assim: "Deixa eu da que você tá rindo?". Eu fiz: "Ai, filho Reels", ele é. Ai, não entende esse humor de velho não. As assim, gratuito mesmo? Você só chegou aqui, me deu uma ofendida e foi-se embora, assim, completamente gratuito? E aí tem coisas que eu vou falar: "Filho, olha só, você pode até pensar isso, cara, mas você não comunica dessa forma pra mim, porque isso magoa. Eu não gosto de ser tratado desse jeito". E tem coisa que eu vou entender que é da fase. Eu não tô criando robô, eu tô criando gente. Eu tô criando gente complexa. E aí eu quero te trazer uma 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 reflexão que eu tenho há muito tempo e que me acolhe muito, é que o comportamento dos meus filhos não me diz que mãe eu sou. O comportamento dos meus filhos, às vezes, é só sobre eles, sobre o que eles estão vivendo. Não dá pra eu acreditar que se ele se comportou de tal forma é porque eu fui uma péssima mãe, ou se ele se comportou de outra forma é porque eu fui uma mãe excelente. Quem disse que você é o centro do mundo? Gente, a gente fica se colocando no centro do mundo. Tudo é sobre a gente. Ah, se comportou mal, eu não eduquei. Se comportou bem, fui eu que fiz um trabalho bem feito. E o que tem ali, vivo, dentro daquele ser humano? E o que tem vivo ali? Eu vou te contar uma coisa, te dá um spoiler, tua filha tá com 11. O meu tá chegando em 14, o meu mais velho. Vai piorar. Sabe por quê? Ser porto seguro talvez seja a função mais difícil que a gente tem pra viver. Eu, há um tempo, comecei uma sessão de terapia falando com a minha psicóloga, chorando e falando: "Cara, ser o porto seguro tem sido uma das coisas mais difíceis. Porque eles vão passar por angústias, por medos, por frustrações, por um corpo que muda tão rapidamente, por todas as questões adolescentes, e gente, a adolescência é tão difícil. Eles vão passar por tanta coisa e inúmeras vezes o que eles não falaram com os amigos, o que eles não falaram em outro lugar, eles vão chegar pra você, vai ser você quem vai receber. E inúmeras vezes é você que vai pegar aquela bola, assim, na Bahia de falar: "Recebeu a galinha pulando nos peitos", tem dia que eu só recebo a galinha pulando, não sei nem de onde ela veio. E aí tem hora que eu só recebo e falo: "Espera aí, cara, você tá não tô entendendo nem o que tá acontecendo". E aí eu consigo pegar a galinha, acalmar a galinha e falar: "Filha, então, essa galinha nem era pra mim, tá? Essa galinha aqui você tinha que soltar no peito de outra pessoa, no caso, não era comigo". Mas assim, entender o que você tá sentindo, por que você falou comigo desse jeito, era pra mim, esse tom que você falou. Cara, isso aqui é um exercício nosso, que tem dia que eu tô com muito espaço pra fazer, que tem dia que eu só tô: "Filho, eu tô vendo que você tá muito ansioso com a escola, ou com a prova, ou com a viagem, ou chateado porque você brigou com um amigo". Eu percebi isso, e nesse momento eu não posso aceitar que você me desconte mim, eu não sou um saco de pancadas. Você vai precisar elaborar isso de outro jeito, lidar com esse sentimento de outro jeito. Se quiser eu tô aqui. Agora falando comigo desse jeito eu não aceito. Percebe? Que você pode colocar um limite e falar: "Cara, isso não significa que vocês não têm uma relação saudável, que vocês não têm uma relação bacana. Quem é que te diz o que é ser uma boa mãe?". Porque eu vou te falar uma coisa, assim, tem muita coisa que eu não faço boa nessa vida não, tá. Muita coisa. Não me dê uma tesoura que eu não sei cortar as coisas, vou cortar tudo torto. Eu não sei desenhar uma linha, eu desenho muito bem, mas não, só não pode ser uma linha reta. Se eu me der uma linha reta eu vou fazer assim. Minha coordenação motora é risível, mas eu sou excelente mãe. Tem coisa que eu faço mal, tem coisa que eu faço bem. Tem coisa que eu faço muito bem, eu faço um pudim delicioso.
Eu sou uma mãe muito bacana. E isso não depende do que os meus filhos falam sobre mim. Sobre o que eu sei que eu tô fazendo, sabe? É sobre o que eu treino. É sobre olhar pra eles e pensar: "Caramba, nunca imaginei que eu ia lidar com esse problema assim". E isso não quer dizer que eu não passe inúmeras noites chorando, que eu não tenha chorado muitas vezes, que eu não tenha botado a mão na cabeça e pensado: "Que eu achei que eu ia por que eu achei que eu conseguia educar alguém?". Isso não quer dizer que várias vezes eu não tenho falado com Deus: "Vem cá, sério que você achou que eu ia dar conta dessas crianças desse jeito aqui?". O que não quer dizer que eu não tenha olhado pra filhos de amigos e pensado: "Eles não são assim, eles não falam essas coisas, são só os meus". Eu sou uma mulher com neurodivergência, que educa 2 crianças com neurodivergência. A intensidade emocional da minha casa, meu amor, a intensidade emocional dessa casa é uma loucura. Nós somos altamente intensos por aqui. E eu quero que os meus filhos se sintam seguros pra viver essa intensidade emocional aqui. Pode não estar na cartilha, sabe? O deboche que eu faço, as piadas que eu faço, podem não estar na cartilha. Mas tô aqui. E compõem um mosaico da nossa relação, que ele é muito complexo, que ele tem muitas cores, tem um retalhozinho meio feio no meio da história, mas que no todo, quando você olha e fala: "Putz, que negócio bonito. Olha que desenho bonito que se faz". É uma arte. Nem todos os pedacinhos dela são lindos, mas é uma arte. Não espero uma relação entre 2 seres que não são humanos. Se vocês brigam, provavelmente porque são humanos. E se eles podem te dizer: "Eu odeio essa casa", só que vocês são humanos, sabe? Eu estava lembrando das filhas nunca mais me falaram que, eh, odeiam a minha casa e que amam outra família, quando eles falavam muito quando eram mais novinhos. E aí a gente viajou agora pra uma outra família de amigos, e a Helena falava muito assim quando ela era pequenininha: eu vou me fugir, vou encontrar outra família preta pra eu viver". Aí eu fazia: "Ô filha, sinto muito amor, eu senti muito a sua falta, assim, você fugiu", eu acolhia ela e tal. E a gente viajou agora, a gente foi passar numa catraca, a Helena passou, e a filha nessa família, a menina nessa família, estava com o cabelo exatamente com as mesmas tranças que a Helena, da mesma cor. E aí na hora que eu fui passar atrás, o cara falou: "No the family, sua família, sua família". E eu olhei pra cara dele assim, aí passou a minha amiga, o marido, o filho, a filha, e tipo assim, e eu com vontade de falar: "Moço, essa daí é minha, moço, não é dessa família, essa família aí é minha". E depois eu falei com ela: "É, Helena, agora você cumpriu o vou me fugir e encontrar outra família preta, né". E aqui brincando com a minha amiga, mas agora ela achou a família preta que ela falava quando ela era criança. E aí isso passou. Eu me lembro de uma vez que Miguel e eu contei isso pra eles riram muito, que Miguel arrumou a mochilinha dele, a gente tinha acabado de mudar pra São Paulo, e falou: "Vou embora. Você não tinha o direito de me tirar da Bahia, dos meus amigos". Tinha 7 anos. E aí ele arrumou a mochila e foi embora. E saiu pelo condomínio. E eu fui atrás dele, e eu sentei com ele, e eu convenci ele a voltar pra casa falando: "Filho, eu vou sentir tanta sua falta", assim, naquele momento a gente conversou como se ele realmente pudesse ir embora, como se ele realmente tivesse essa possibilidade. E foi importante pra gente. E ele falou: "Nossa mãe, eu não lembrava disso". E eu dei risada, eu falei: "Bem, se eu tivesse te dado um tapa e falado: 'Vai voltar pra casa assim', você lembrava. Mas como que eu fiz? Foi te acolher, não ficou. E você realmente não lembra, que bom que isso passou. Que bom que você nem lembra que você me falou isso naquele dia", sabe? É tudo tão complexo, gente, mas é tão bonito, é tão bonito. Os meus filhos, às vezes me falam coisas difíceis, às vezes a gente vive num mês que eu falo: "Gente, o que eu tô fazendo aqui?". Mas na maior parte do tempo, é tão massa ser mãe deles, sabe? Sim. A minha mãe fica rindo e fala: "Ah, Fé, como olha pra esses meninos", porque eu olho pra banda, porque eu acho que eles são seres incríveis. São chatos, enlouquecedores, como todo ser humano. Conseguem ser insuportáveis às vezes,
como todo ser humano. Tem dia que eu olho e penso, eu quero estar muito longe de vocês. Como eu penso com todo ser humano. Porque essa relação é entre humanos, tá bom? Não tem livro, nem receita, que vai fazer essa relação aí ficar entre deuses intocáveis. Você não tá programando um robozinho porque você tá educando de maneira positiva, ou seja, o que for. Você tá vivendo com humanos, que vão se desentender. E às vezes, gata, muito mais vezes que você gostaria, você vai ser chata sim. Pois é. Eu falo com os seus filhos, às vezes é muito chato ser chato, mas é isso. É o que temos pra hoje, eu preciso ser a chata nesse momento. E um dia eu espero que você entenda. E se você não entender, paciência, filho, eu tô tentando. O esforço aqui tá sendo pra ser o melhor pra você. Mesmo que isso signifique ser chata. Algumas vezes, tá? Você não vai receber o selo de mãe perfeita. Só porque você é acolhedora. Tá bom? É isso, meu amor. Joga no grupo das amigas, joga no grupo das mães. Manda pra aquela amiga que te ligou ontem chorando. Falando, eu não sei como você vai falar. Olha o que a Elisama falou, que a Elisama passa perrengue aqui em nós. Manda pra ela, tá bom? Manda pra todo mundo, tá certo? Um beijo, meu amor, e até o próximo episódio. Aí segue, faz aquelas coisas todas que você sabe que você tem que fazer, tá bom? Beijo.